Rosângela pergunta o seguinte: eu sou hipertensa e tenho artrite reumatoide. Tomei as 2 doses da Coronavac. Tenho tido muita dor de cabeça e a pressão arterial que estava controlada com medicação voltou a subir. Será que é reação da vacina? Olha, a princípio não, né? A princípio não tem como a gente afirmar isso, mas como é uma vacina que ainda precisa passar pela fase da farmacovigilância, ou seja, ela passou por todas as fases, ela passou pela fase 1 clínica, fase 2 clínica, fase 3 clínica, mas existe uma fase chamada farmacovigilância e é algo que a gente precisa analisar isso com mais detalhamento e você precisa informar ao Instituto Butantan. Eles têm um setor de farmacovigilância lá, onde um médico e um farmacêutico vão lhe atender e vão entender melhor seu quadro clínico. Agora, entenda o que eu vou falar para você agora, entenda, mas não entenda da seguinte forma, que eu não quero, em hipótese nenhuma, dizer que você está apresentando isso. Pelo amor de Deus, tá? Até porque doença reumática, ela não é contraindicação para o uso de vacinas. Principalmente as vacinas inativadas, como é o caso da vacina do Butantan. Mas, em contrapartida, quando você faz uma vacina no paciente, você pode ter um incremento da chamada resposta TH1. Essa resposta TH1, ela também aumenta a produção de anticorpos, determinados anticorpos e também da imunidade celular. E pode ser muito difícil isso estar acontecendo com você, por isso que é importante você procurar um clínico geral, mas a gente tem que pensar na possibilidade das vacinas em geral, não especificamente do Covid-19, mas muito raramente isso acontecendo. Olha que eu estou sendo bem cuidadoso, porque seria muita irresponsabilidade minha se eu dissesse que o paciente com artrite reumatoide não deve se vacinar. Tá? Ele deve se vacinar, até porque ele é um paciente imunodeprimido. Mas pode ser que seu rim esteja de alguma forma sofrendo, até pela própria artrite reumatoide, entendeu? E podendo então causar uma inflamação renal e uma diminuição da filtração glomerular, e isso por sua vez está aumentando sua pressão. Então por isso que você tem que fazer o seguinte, presta atenção, tem que procurar seu médico cardiologista e como uma das possibilidades de diagnósticos diferenciais, supostos, possíveis, prováveis, né, é a investigação da função renal. Ver como é que está a sua função renal. E reportar isso à farmacovigilância do Instituto Butantan. Ligar para o Instituto Butantan, falar assim, olha, eu preciso falar com a farmacovigilância. Então eles vão reportar isso. Você vai reportar essa situação, eles vão anotar essa complicação, essa suposta possível complicação, para que de alguma forma eles possam te ajudar também em relação a essa questão, entendeu? Mas assim, em termos assim, a princípio, a gente não tem essa relação de aumento da pressão arterial com o uso da Coronavac, mesmo em paciente com artrite reumatoide. Mas como como medicina não é uma ciência exata, ou seja, a medicina é a ciência das verdades transitórias, é uma ciência inexata, por isso que o médico não tem responsabilidade jurídica de fim, e sim responsabilidade de meio. Somente em muitos poucos casos, como na cirurgia plástica, em muitos poucos casos assim, muito específicos, mas a grande maioria dos casos é responsabilidade de meio, ou seja, o médico tem a obrigação de fazer tudo aquilo para salvar a vida do paciente, ou para não causar dano ao paciente. Mas se porventura esse dano acontecer e for provado que ele teve todo o cuidado para que esse dano não acontecesse, ele não tem responsabilidade nisso. Então, por isso, por quê? Porque medicina é difícil, medicina é lidar com máquinas de carbono, não é lidar com carros, nem tratores, nem aviões, né? A máquina de carbono, ela pode ter um certo grau de imprevisibilidade. Então, a gente tem que entender que cada paciente é um paciente único e específico e ele precisa ser avaliado da forma mais personalizada possível, tá bom? Então, a nossa orientação, busca seu cardiologista, vamos ver essas funções renais, ureia, creatinina, a própria dosagem da creatinina, chamada clearance de creatinina, deve ser feito, entendeu? Também ver como é que estão os seus marcadores inflamatórios, para ver se existe um processo inflamatório aumentado e talvez, numa possibilidade muito remota, né, que seria uma hipótese ainda, uma interação dessa Coronavac com o aumento da atividade reumática, que em termos assim, de você usar os outros modelos de vacinas, é raro isso acontecer, tá bom? Abraço, Rosângela, obrigado.